O seu filho não te ajuda em casa, o seu esposo chega e vai descansar lá no celular enquanto você tem que lavar a roupa, a sua esposa reclama o tempo inteiro, o seu bebê chora por horas e você não sabe o que fazer. Seu filho adolescente colocou na porta do quarto dele, favor não perturbar. Difícil? Talvez uma missão impossível ter uma família feliz? Hoje nós vamos falar sobre missão impossível? Um ponto de interrogação. Sejam bem-vindos à nossa primeira live dessa temporada chamada Famílias em Missão. E hoje o tema da nossa live vai ser famílias com missões impossíveis? Missão impossível com ponto de interrogação, tá bom? Isso é muito importante. Então, fica aqui com a gente, porque essa temporada vai começar de uma forma muito diferente e todos os temas que nós vamos ver aqui têm relação com o propósito da família, com a missão da família. E eu quero começar a explicar aí para vocês, a gente pensar um pouquinho sobre quando a gente imagina uma missão assim impossível ou uma missão possível, normalmente a gente pensa que a missão do outro é sempre mais fácil do que a nossa, que a missão da outra família, que é tudo bem mais simples. Aquela história, não é, que a gente tem, que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. O grande problema é quando a gente chega perto da grama do vizinho e a gente percebe que não era tão verde como a gente imaginava de longe, sabe? Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre essas dores, essas angústias, essas ansiedades que tomam parte da nossa vida familiar. Por quê? Porque normalmente nós entendemos, é um sentimento, não é? Você olha para o outro e você acha que a vida da família do outro muitas vezes é melhor do que a sua, que os filhos dos outros são mais obedientes do que os seus, que a casa é mais legal. E aí, quando a gente vai para a internet, para as redes sociais, aí, gente, a situação piora, não piora? Por quê? Porque a gente começa a ver as fotos das outras famílias. E a gente vê que está todo mundo pleno, a mãe lá com aquele vestidinho lindo, num piquenique, com a filha, não é? Combinando com o vestido do piquenique, e você se sente assim, a pior mãe ou o pior pai, porque você olha para os outros pais e você vê lá eles brincando toda noite e você chega arrebentado em casa, sabe? Quais são as nossas dores como família? Que a gente está sofrendo em casa? Quais são essas missões que muitas vezes nós achamos que são missões assim impossíveis, que são muito complicadas, que é tão difícil que não vai dar certo? Marido que não coopera, crianças desobedientes, bebês que você não sabe, não é, nem por onde começar a cuidar deles, porque eles choram demais, você não dorme à noite. Homens que não suportam mais ouvir as suas esposas reclamando, porque já chegam cansados em casa, mas a mãe também está esgotada, pega às vezes o bebê, ó, toma que o filho é seu, fulano, vai passear com seu pai, porque eu preciso desaparecer. Essas frases e essas coisas, acho que faz sentido para vocês, não é? Existe um termo que é um termo trazido do mundo empresarial, do mundo corporativo, que é burnout. E a gente usa esse termo também para dentro dos lares, que é o burnout parental, ou seja, o esgotamento de pais e mães dentro dos lares. Então, quais são essas missões, ou qual é uma missão que você fica pensando, gente, isso, olha, isso atualmente é impossível. Em uma live anterior, na última live que eu fiz, eu conversei um pouquinho, em especial com as mulheres, porque foi o Dia Internacional das Mulheres, sobre um livro muito interessante chamado Como Ter um Coração de Maria Vivendo no Mundo de Marta. E vou deixar aqui na descrição, tá bom? Para quem não assistiu,
essa live, muito interessante, mas, gente, é isso que nós vivemos hoje. Missões, assim, que nós achamos que são impossíveis para nós, como pais, como mães, como educadores. E eu quero propor aqui para vocês pensarem em uma reforma familiar, mas não é reforma de coisas práticas, não é de trocar o gesso, de pintar a casa, é uma reforma de valores, de atitudes. Nós temos um programa chamado Reforma em Família, e este programa tem 10 módulos. Cada um desses módulos tem um assunto prático, não é? Algo que você, de repente, está sofrendo e você pode fazer aí uma transformação dentro da sua casa. E quando eu digo uma transformação, não é, gente, que vai ficar perfeito, porque não existe família perfeita, mas existe família feliz. Talvez a sua família está sofrendo aí porque não tem conexão entre você e os seus filhos, porque o culto familiar nunca, não é? Vocês só vão para a igreja aos finais de semana e acham que está tudo bem. Talvez a sua família está sofrendo por um burnout parental, por um esgotamento. E quando a gente está esgotado, nada é legal, né, gente? Tá tudo mal, tudo é ruim. Por quê? Porque a gente está esgotado, a gente está cansado. Talvez você precisa conhecer como você pode cuidar mais de você como mulher, não só como mãe. Como você pode cuidar de você mais como homem, não só como pai. Talvez a sua família está sofrendo por conta de uma rotina desequilibrada, de uma rotina que nem existe, porque vocês são pais e mães bombeiros, apagando incêndio de manhã até a noite. Talvez a sua família está sofrendo porque não existe uma conexão entre vocês como cônjuges. Ou talvez você está passando ou já passou por uma situação de divórcio e está aí se sentindo sozinha, sem saber por onde começar. Ou talvez até mesmo sozinho, porque a sua esposa, infelizmente, não está mais aí com você e você está aí com seus filhos. Talvez a sua família está sofrendo por um estilo de vida terrível, onde o pessoal fica assistindo séries a noite toda, maratonando, não tem horário para dormir, onde os seus filhos estão com açúcar no sangue, tanto açúcar que eles não conseguem se concentrar, e às vezes você confunde, não é? Ai, meu filho é hiperativo, uau, minha filha, olha, é hiperativa. Mas aí quando você vai perceber o pacote completo aí do seu estilo de vida, você vai ver que é uma situação que exige mais energia de você, mas você não tem essa energia. E é isso que te faz sofrer, sabe? Talvez dentro da sua família não existe valor claro, não tem regra, não existe consequências, não existem consequências quando essas regras forem quebradas. Só tem o castigo, sem o celular. Perdeu o celular, tira o celular, não vai mais assistir a série tal. E é aquilo que vem de cima para baixo e que afasta você dos seus filhos. Eu imagino que, possivelmente, você tenha se identificado com algumas dessas questões. Então, está na hora de você arregaçar as mangas aí, junto com a gente, e começar um programa de reforma em família. Então, aqui no descritivo, você também pode conhecer mais esse programa de reforma em família. E aí a gente pensa assim, ah, Valéria, mas hoje as coisas estão muito difíceis, não é? Hoje, mas antes era bem melhor. Nossa, na época da minha mãe era bem melhor. Antes, bem antes, era bem mais tranquilo. Será? Quem me acompanha aqui nas lives e nas nossas redes sociais sabe que eu gosto muito de usar a Bíblia. A Bíblia deve ser uma experiência dentro do nosso lar, uma experiência prática. E para que isso aconteça, você como pai, você como mãe, como educador, você precisa do quê? Você precisa ler a Bíblia. Olha, quero mostrar aqui para vocês minha Bíblia nova. Ganhei uma Bíblia bonitona, gente. Olha só que linda essa Bíblia. E a minha cor preferida, eu ainda não passei perfuminho nela, tá? Mas já coloquei aí uns post-its.
E ler a Bíblia é fundamental para a gente entender algumas histórias que já aconteceram e quais são, não é, as lições que nós temos hoje para os nossos dias. E vamos começar então. Abre lá sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 1, tá bom? Então vamos lá no livro de 1 Reis, no capítulo 1, e a gente já vai perceber que os BOs não são só hoje. Já acontecia há muito tempo atrás. Olha só, a história, o enredo aí, não é? Está acontecendo quando Davi, o rei poderoso, corajoso Davi, já estava bem velhinho e até colocaram uma moça para cuidar dele, não é? Você vai ver ali no capítulo 1. Mas o que interessa para a gente aqui é o que aconteceu a partir do capítulo do versículo 5. Olha só. Por esta época, então acompanha aí comigo, 1 Reis, livro de Reis, capítulo 1, vamos lá para o versículo 5. Então, por esta época, ou seja, na época que Davi já estava lá, com o pé na cova, né, como a gente costuma falar, Adonias, filho de Davi e Ragite, começou a se gabar. Então, se gabar, não é? Olha, como eu sou bom, sou a última bolacha aqui do pacotinho. Olha o que Adonias falava. Eu assumirei o trono. E aí, o que ele fez? Ele não ficou só no blá, blá, blá. Ele foi fazer, tá certo? Ele foi atrás do que ele queria. Ele queria assumir o trono. E vamos ver o que aconteceu. O Adonias providenciou carruagens e cavaleiros, e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Ai, gente, olha isso aqui. Olha que sério isso aqui. Já dá uma grifada aí na sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 1, no versículo 5. E aí tá contando a história, já um BO, né? Por quê? Porque Davi tinha um filho, um dos filhos dele, que chamava Adonias. Adonias resolveu tomar o trono. Falou, quer saber? Eu vou tomar o trono. Meu pai aí já tá meio para lá, não é? Mais para lá do que para cá. Então eu vou já fazer minhas coisinhas aqui. Chamou a galera lá, 50 homens que já faziam parte da sua guarda particular. E a Bíblia deixa para nós, como pais, como mães, como educadores, uma mensagem muito importante. E são esses detalhes que a gente precisa prestar atenção nas histórias quando a gente lê na Bíblia. Porque olha só, tá falando aqui, ó, seu pai, Davi, nunca o havia disciplinado. Gente, pensa uma criança que nunca foi disciplinada, que nunca o pai perguntou: ô meu filho, por que você está fazendo isso? Não é? Que nunca usou da autoridade, de amor e respeito que Deus nos deu para falar com os nossos filhos, para falar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: a história não terminou legal. Essa história não terminou bem para Adonias. Assim como, se a gente voltar alguns capítulos, você vai ver que Absalão deu o maior BO. Foi horrível a história que aconteceu. Ou seja, a gente começa a perceber que Davi, ele era muito corajoso, ele era valente, ele era um homem sábio, um homem segundo o coração de Deus, fora da família dele. Porque dentro da família dele, muita coisa ruim aconteceu. A gente pode ler na Bíblia. Eu estou dando só dei 2 exemplos, mas tem muitos outros exemplos de como dentro da família de Davi existiam vários problemas. E aí, quero pedir agora para você se concentrar no que a gente está conversando. Então, até agora a gente falou sobre o quê? A gente falou sobre missões. Então, o título dessa nova temporada, Famílias em Missão. E o título da live de hoje é o quê? Missão Impossível? Ponto de interrogação.
E eu comecei a falar aí sobre missões que a gente acha que são muito difíceis dentro do nosso lar, como a rotina, a conexão com os filhos, a parceria no casamento, como organizar valores, regras, consequências, como ter um estilo de vida saudável. São missões nossas como pais, porque nós somos responsáveis pelos nossos filhos. E quero pedir, então, até agora a gente falou sobre isso. Eu dei o exemplo aí de Davi, né? Da casa de Davi, que a gente às vezes pensa, ah, não, só hoje que tem esses problemas. Negativo. A Bíblia está mostrando quanto pior que tinha lá na casa de Davi. Eu citei só um exemplo, que foi o filho de Adonias. E a Bíblia, né, Deus deixou um recadinho especial aí para nós. Davi nunca tinha disciplinado seu filho, sequer perguntado, meu filho, por que você está fazendo isso? Então, vamos guardar tudo isso numa caixinha, por enquanto? Por quê? Porque agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto interessante que tem tudo a ver com missão. Quando a gente fala de missão, não tem como não pensar, ou não estudar, ou não entender sobre o que é Janela 1040. Quem leu o nosso livro, Meu Mundo de Ponta Cabeça, já sabe muito bem o que é Janela 1040. Então, olha só aqui atrás de mim, porque essa temporada nós estamos falando sobre famílias em missão e nós escolhemos esse mapa mundi todo colorido, bonito. Nós temos um planeta que foi criado perfeito para nós. Um design inteligente, não é? Que fez tudo de forma perfeita. Um planeta bonito. Infelizmente, o plano, não é? Teve aí uma mudança, o pecado, mas mesmo com o pecado, quantos lugares bonitos nós conhecemos, lugares que a gente chama de paradisíacos dentro desse nosso planeta maravilhoso. E a gente colocou aqui nesse mapa mundi, porque nós vamos falar de famílias em missão. E essa expressão janela 1040 quer dizer o quê? Basicamente, vou explicar de uma forma simples aqui, tá bom? Basicamente, é um lugar geográfico, tá bom, gente? É um lugar geográfico aqui no nosso globo. É como se fosse um retângulo, ou seja, lá na época na década de 90, uma pessoa chamada, já vou mostrar um livro dele aqui, muito interessante, que eu estou lendo. Olha, esse homem aqui, Louis Bush, tá? Lá na época de 90, ele criou esse termo, e esse termo, na verdade, ele quer dizer, dentro da nossa, aqui do nosso globo, é um espaço, não é? Que está lá entre 10 e 40 graus de latitude norte, que se estende do norte da África através da Ásia até o Japão, e que pega aí vários países. Então, o Louis Bush, vou até comentar algo interessante sobre ele. Gente, esse livro aqui é fantástico. A gente, nas próximas lives, tá bom? Já fiquem ligados aqui, eu vou falar também sobre essa janela 414. Por enquanto, para não confundir, é janela 4, a janela 1040, tá bom? A gente está falando sobre janela 1040. E 1040 tem a ver com o quê? Com o grau de latitude norte. Então, é um retângulo, praticamente um retângulo, que se estende aí, como eu falei, lá do norte da África, através da Ásia até o Japão. E esses países que estão dentro dessa janela, eles são países que têm algumas questões bem interessantes, mas 3 delas eu vou destacar agora. Por exemplo, a primeira é uma área do mundo com grande pobreza. A segunda tem uma baixa qualidade de vida. E a terceira, falta acesso aos recursos cristãos. E o Louis Bush, ele pesquisou sobre isso e ele usou esse termo janela 1040. E eu ia comentar, vou comentar agora, que estava quase esquecendo disso. Olha só, ele nasceu, gente, na Argentina, mas ele cresceu aqui no Brasil. Olha que interessante. Que interessante mesmo, né, essa informação. E essa expressão janela 1040
Então, nós estamos falando aí de alguns países que fazem parte dessa janela 1040 e que tem aí alto grau de pobreza, baixa qualidade de vida, e que, além disso, são países que nós falamos que são países desafiadores. Por quê? Porque o acesso para evangelizar é muito difícil. E aí, eu peguei alguns dados de um relatório chamado World Watch List. E esses dados, olha só o que esses dados mostram para nós, que um em cada 12 cristãos no mundo vive em países onde a prática da sua religião é proibida. Pensa, gente, você querer seguir uma religião e você não poder, porque o seu país proíbe isso. Nesses lugares, quem segue Jesus sofre perseguições, hostilidades, violência. Algumas pessoas são mortas. Por exemplo, nesse relatório aqui, já é um relatório antigo, tá bom? Imagino que esse relatório, infelizmente, esses dados devem ter crescido. Por quê? Nesse relatório, 3.000 praticantes do cristianismo foram mortos e mais de 700 igrejas foram depredadas. Olha só que triste esse relatório. E aí, a gente começa a pensar, ok, então eu já entendi que janela 1040 é um lugar, não é? É um espaço aqui no globo terrestre e que abrange alguns países, são mais de 60 países, e que esses países têm um índice de pobreza, são países que são muito difíceis de evangelização, países desafiadores. Ok, eu já entendi isso. E aí, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Qual país que vocês acham que é o mais difícil de ser evangelizado? Qual país que é o mais desafiador? Eu fui pesquisar e encontrei um outro relatório também, chamado, na verdade é um compilado pela Open Doors USA, que fala o seguinte, que pelo 10º ano consecutivo, sabe qual país que está no ranking, que lidera o ranking? A Coreia do Norte. Então, a Coreia do Norte, há 10 anos, isso alguns anos atrás, né? Há 10 anos, lidera esse ranking de país mais desafiador para evangelização. E aí, vamos ver alguns outros países, mas eu busquei na época, ok, estou falando aí de 6 anos, 6, 7 anos atrás, a Coreia tinha uma população aproximadamente de 25 milhões de pessoas, 25 milhões 405 mil pessoas. Sabe quantos cristãos? 300 mil. Gente, de 25 milhões, só 300 mil pessoas são cristãs dentro da Coreia do Norte. E aí vamos ver outros países? Afeganistão, em segundo lugar, Somália, Sudão. Olha que triste aqui esse número no Sudão. De 42 milhões de pessoas, aproximadamente, somente 1 milhão é cristão, aproximadamente. Tá certo? Paquistão está nessa lista também, em quinto lugar. Tem, em sexto lugar, um país que, gente, vou ser sincera para vocês, tá? Eu não conhecia esse país. De verdade, eu nunca tinha ouvido falar desse país. Que triste, não é? Então, mostra aí que eu precisava ter estudado mais de geografia. Chama Eritreia. Fica perto da Etiópia. Então, era um país que realmente eu desconhecia e também um baixo número de cristãos. Um país também desafiador dentro dessa janelinha aí 1040 que a gente está conversando. Quais outros países? Líbia, Iraque. Olha o número do Iraque, gente. 38 milhões de pessoas. De 38 milhões, aproximadamente, ok? De 38 milhões de pessoas, somente 258 mil são cristãs. Que difícil, não é? Nono lugar, o Iêmen, e 10º lugar aqui, o Irã. Sabe? Todos esses países desafiadores nos deixam assim com o coração bem apertado, não deixa? Pelo menos o meu fica apertado. Puxa, e eu moro no Brasil, e aqui no Brasil eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Então, enquanto eu estou aqui falando com vocês,
Nós estamos passando por uma fase de, vamos entrar na Páscoa, e nós vamos começar aqui no Brasil a distribuir o livro O Grande Conflito. E eu e o Paulo, hoje à noite, a gente vai fazer o quê? A gente vai, depois aqui da live, a gente quer fazer o quê? A gente vai organizar já os nossos livros. Por quê? Porque a gente quer distribuir esses livros, continuar distribuindo esses livros. Então, eu tenho liberdade para distribuir livro. Se eu quiser ir lá na Paulista e cantar uma música lá, eu posso fazer. Se eu quiser distribuir folheto, eu posso. Se eu quiser fazer uma feira de saúde em algum lugar, é só, claro, combinar com a escola, ou com a entidade, com a prefeitura, o que seja. E eu tenho essa liberdade. Mas, em muitos desses países, não existe essa liberdade. Ou essa liberdade é praticamente zero. Muitas das pessoas são perseguidas. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Então, agora a gente vai amarrar as coisas, tá bom? Aí vocês vão entender onde eu quero chegar nesse tema aqui. Missão impossível? E um ponto de interrogação. Qual é o lugar que vocês acham que é mais difícil de evangelizar do que a Coreia do Norte? Tem dados, tá bom? Que mostram isso. Qual é o lugar mais difícil de evangelização do que a Coreia do Norte, conforme os dados aqui que eu mostrei para vocês? Pensou aí? Ué, um país que é mais difícil que a Coreia do Norte? Ai, será que é China? Algum país na... Ai, não sei. Pois é. Conforme dados empíricos, é a sua casa. A minha casa. Na minha casa, na sua casa, é um lugar muito desafiador para a evangelização. Sabe por quê? Porque é na minha casa, é na sua casa, que a turminha conhece quem nós somos de verdade. É lá que o pessoal sabe como a gente é chato, né? Como que nós mostramos os nossos defeitos de uma forma muito clara. Mas é dentro da nossa casa, onde nós precisamos treinar como ser verdadeiros missionários. Muitos de nós sonhamos, a gente olha aqui para esse globo e a gente sonha com missões transculturais. A gente sonha com o céu da missão, mas eu vou dizer para vocês, começa no chão da missão. E o chão da missão é lá na nossa casa, é na sua igreja, é na sua faculdade, é no seu trabalho, é com o seu vizinho. Isso é o chão da missão. É aqui e agora que a gente precisa entender como resolver essas missões que a gente acha que são impossíveis de serem resolvidas. E eu quero finalizar essa mensagem de hoje indo lá para Atos, no capítulo 1 também. Então, a gente estava aqui em 1 Reis, no capítulo 1. Vamos lá para o livro de Atos, no capítulo 1. E nós vamos ver que Jesus deixou uma missão para nós. Nós temos uma missão muito clara na Bíblia. Você não sabia dessa missão? Pois é, então já marca aí na sua Bíblia. Atos, capítulo 1, no versículo 8. Vamos lá. Olha só o que está falando aqui. Atos, capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder. Então, Jesus está dando uma das últimas mensagens para os discípulos. E olha que mensagem importante. E nós somos discípulos também. Somos discípulos de Cristo. Você e eu. As nossas famílias. E olha o que ele está falando aqui. Lá no versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. E aí, presta atenção, hein? Vocês serão testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Ai, como Jesus é perfeito. Ele deixou essa missão especial para nós. E a gente consegue entender aqui para os nossos dias que a missão, a primeira, começa em Jerusalém. E onde que é Jerusalém? É aí na sua casa. É aqui na minha casa. E depois a gente vai expandindo, olha. Porque depois de Jerusalém, em toda a Judéia,
E depois da Judéia, em Samaria, um pouquinho mais longe. E depois, nos lugares mais distantes da terra. Sabe, para você ser uma família com propósito, para você fazer missão em família, você precisa, primeiro, trabalhar essas missões dentro da sua casa. São desafiantes? Com certeza. Parece que eu estou vivendo lá na Coreia do Norte, onde existem muitos desafios, sem dúvida. Mas Deus é o Deus do impossível. Então, hoje, esse título, Missão Impossível? Não. Tira o in e deixa só possível. Essa missão é possível. Sabe por quê? Porque nós fazemos o difícil e deixe o impossível para o nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Ele disse lá para Jeremias: acaso existe alguma coisa difícil para mim? Gente, não existe nada difícil para Deus. Na verdade, não existe nada que não seja possível para ele fazer, porque ele é o Deus do impossível. Que Deus abençoe a sua família. Continuem aqui com a gente nessa nova temporada Famílias em Missão, porque eu tenho certeza que Deus tem uma missão personalizada para a sua família. Um abraço e até a próxima!